Olá, amigos e amigas, Diácono Beto, Paróquia São Miguel Arcanjo, Arquidiocese de Maringá. Estamos estudando o primeiro livro de Samuel, hoje os capítulos 18 e 19, aonde nós vamos ver algumas coisas interessantes no início da trajetória de Davi, entrando no palácio, que vão deixar o rei Saul muito apreensivo e que ele já começa a enciumar-se de Davi, que ganha projeção. Davi está na ascendente e Saul na descendente. E aí ele já começa a ter atitudes de ciúme para com Davi. Peçamos que a Trindade Santa nos ilumine neste estudo, ela que é Pai, e Filho, e Espírito Santo. Amém. Se você ainda não está inscrito em nosso canal, vá lá, dê o seu joinha, faça seu comentário e se inscreva para juntos estudarmos a Palavra de Deus. Pegue sua Bíblia no capítulo 18 do livro de 1 Samuel. O primeiro ponto que nós vamos refletir é que depois da vitória de Davi sobre o gigante Golias, que era um homem muito grande, mas não um gigante no sentido de que nós entendemos hoje, Jonatas vai se afeiçoar a Davi. Aqui nós precisamos entender porque algumas pessoas falam algumas coisas que não têm verdade. Primeiro, Saul, pai de Jonatas, já tinha até pensado em matar o próprio filho porque ele desrespeitou uma das ordens que ele fez, que era que ninguém iria comer. Se vocês lembrarem bem, no quarto ato ruim de Saul, ele põe uma ordem que ninguém poderia comer. E Jonatas não sabe e acaba fazendo uma comilança e acaba com Saul falando, se precisar eu mato meu próprio filho, o povo não deixa. Então Jonatas tinha um pé atrás com o próprio pai, porque ele era o primeiro na sucessão e poderia, matando o pai ou morrendo o pai, ele seria rei. Então os reis às vezes tinham um pé atrás contra aquele que era o primeiro herdeiro. Então Jonatas se afeiçoa a Davi, dá a sua roupa e a sua espada para ele. Opa, olha isso daí! Saul tinha feito a mesma coisa com Davi quando ele foi lutar contra o gigante Golias. E Davi fala o quê? Não estou acostumado com isso. Aqui é um gesto de respeito. Davi se mostrou um grande guerreiro. E as roupas que são dadas são roupas de guerreiro. Ou seja, Jonatas era o segundo no exército. Então ele dá um cargo, uma ocupação, uma função importante para Davi. Tem gente que vai falar que isso daí é um amor homofóbico. Esqueçam isso daí, não tem nada disso aqui. Só diz que Jonatas ele vai ter um amor muito grande por Davi. Por quê? Porque Davi começa a ser um rei que o povo aceita. Ao contrário de seu pai, que já tinha até pensado em matá-lo. O segundo ponto que nós vamos ver vai estar do versículo 6 até o versículo 16 do capítulo 18. Que nós vimos no primeiro ponto, está do versículo 1 até o 5 do capítulo 18. A origem da inveja de Saul. Depois que Davi mata o filisteu Golias, o povo, algumas mulheres saem cantando. Saul matou 1000, mas Davi matou 10.000. E isso gera uma reação muito ruim em Saul. Fala, o cara começou agora, já matou 10.000 e eu só matei 1.000. Então, temos que pensar. O rei começa a ver sombras no seu reinado. Alguém que está crescendo, que Deus está com essa pessoa, que ele não está mais com Deus. Então essa pessoa está tendo um sucesso muito grande e eles insucessos. E Saul insucesso. No versículo 8 vai dizer, Saul se indignou e ficou muito irritado com isso que as mulheres cantaram. No versículo 10, no dia seguinte, um mau espírito da parte de Javé, nós já vimos, Senhor é o Deus da história, então tudo que acontece é por Deus, assaltou Saul, que começou a delirar no meio da casa. Davi tangia a lira como nos outros dias e Saul estava com a lança na mão. Saul atirou a lança e disse, cravarei Davi na parede. Mas Davi lhe escapou 2 vezes. E aí você vai ter isso daí até o versículo 15, que Saul vai estabelecer Davi chefe de 1000 homens
e vai falar assim, tomara que os filisteus o matem numa dessas guerras. Mesmo que depois ele vai fazer com o Urias, chefe da sua guarda, porque ele se enamorou de Betsabeia. O terceiro ponto que nós podemos refletir começa no versículo 17 do capítulo 18 e vai até o versículo 30. E aqui tem algo importante. Como Saul não consegue eliminar Davi, ele fala, vou dar-lhe uma das minhas filhas, para que ele venha para a corte e assim esteja submisso. E pensa em dar a sua filha Merobe. Porém, depois ele acaba mudando e acaba dando essa filha em casamento para Adriel de Meola. E aí surge Micol, no versículo 20 do capítulo 18. Ora, Micol, a outra filha de Saul, se apaixonou por Davi, e o que pareceu bem a Saul quando lhe disseram. No Antigo Testamento, no mundo antigo, uma mulher se apaixonar por um homem era algo estranho. Normal era os pais darem as filhas em casamento em acordos comerciais, selando alianças. Aqui não, Micol se apaixonou por Davi. Vamos pensar, Jonatas já estava muito próximo de Davi, agora Micol, filha de Saul, se apaixona por aquele com quem Saul tem raiva. E o que Saul faz? Dá Micol para Davi. Aqui nós temos que pensar o seguinte, no Antigo Testamento, e praticamente em toda a Bíblia, é o único caso em que uma mulher se apaixona por um homem e se declara desse jeito. O comum não era isso. Então, gravem isso. Micol se apaixona por Davi. E o que vai acontecer? O rei vai chegar para Davi e falar, ó, quero que você seja meu genro, não quero ser seu genro, e tal. E Davi vai falar assim no versículo 23. Eu não sou senão um homem pobre e de condição humilde. Ou seja, mostrando essa humildade de Davi. E Saul vai falar assim, não quero que você me dê nada. Eu quero que você me traga 100 prepúcios de filisteu. E Davi olhou e falou, ó, acho legal, gostei da ideia. E trouxe 200 prepúcios de filisteus. Mostrando que ele pôde dar em dobro porque Deus estava com ele. E no versículo 28 vai falar que Saul teve de reconhecer que Yahvé estava com Davi e que Micol, a filha de Saul, o amava. E no capítulo 19, que é curtinho, tem apenas 7 versículos, nós temos o nosso quarto ponto de reflexão, aonde Jonatas intercede por Davi. Começa, Saul comunicou a seu filho Jonas e a todos seus oficiais a intenção de levar Davi à morte. Jonatas, filho de Saul, amava muito Davi e advertiu Davi. E aí ele vai e fala, ó, eu vou descobrir o plano do meu pai e te informo. E acaba dando certo, e Davi acaba não sendo morto, e depois Saul, lá no finalzinho, depois o conduziu a Saul e Davi voltou ao serviço como antes, por causa da intercessão de Jonas. O que nós temos aqui? Nós temos claramente o texto mostrando que Saul era uma pessoa depressiva, com mania de perseguição, que não respeitava os próprios filhos, cujos filhos se voltaram contra ele. Jonathan defende Davi, Micol se apaixona por Davi, o que era inédito, digamos assim, e que Davi vai crescendo. A figura dele de, olha, Davi matou 10.000, Saul só matou 1.000. Isso vai deixando Saul muito ligado em relação a essa ascensão da figura de Davi. No próximo vídeo, nós já vamos ver que Davi é obrigado a fugir. Saul quer agora literalmente matar Davi. Ou seja, ele não quer a sombra de alguém. Lembremos que isso é muito comum. Davi vai fazer isso também, inclusive matando um próprio filho, que quer ser rei enquanto ele ainda está vivo, não espera o pai morrer. Então Davi mata o seu filho, elimina suas concorrências. Isso é muito comum diante dos cenários de monarquia, onde o rei se sente ameaçado e faz a eliminação física das pessoas. Sigamos juntos, paz e bem.